Saúde e paz para o mundo inteiro. Olá, gente. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e na paz de Cristo. Hoje vou relatar 3 coisas importantes que as pessoas confundem muito, que até eu também já me confundi muito, e sem saber entender o porquê, quais as causas e como resolver. Problema de podridão, porque acontece podridão na raiz, porque o caule da suculenta apodrece de repente, porque as folhas caem de repente, sem motivo aparente, porque a suculenta está amarelando a folha e caindo. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas, né? Muitas pessoas têm mandado muita mensagem para mim perguntando sobre essas coisas. A minha suculenta caiu as folhas todas de repente e nem estava podre. A minha suculenta está apodrecendo muito as raízes, não sei porquê. Minha suculenta apodreceu o caule, vou decapitar, tá preto. E muitos outros problemas, né? Minha suculenta está caindo muita folha, isso é problema, por que é isso? Então vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto. Não sou especialista nesse assunto, vou falar um pouquinho apenas do que acontece comigo, como já aconteceu, todos esses problemas já aconteceram comigo e a gente vai resolvendo e vai ganhando experiência com elas, a gente vai aprendendo com as próprias suculentas. Então, quem gostar do assunto, já deixa aí um joinha e compartilha o vídeo. Se inscreva no canal quem não for inscrito, ative o sininho para receber novas notificações e vamos para o vídeo, né? Primeiro problema, que parece um problema, mas não é um problema. Você decapitou uma planta, de repente, você tá com ela na chuva, tá regando e de repente ela começa a melar as folhinhas de baixo, assim, sabe? Fica bem molinha, bem sujinha assim, podre mesmo. Só as folhinhas de baixo e você vê que a planta tá bem. Isso não é um problema. É só manter ela com o substrato regado normalmente, né, sem muita umidade, e ela vai ficar bem. Isso gente, o que acontece quando é no inverno, que está tendo muita molhação, muita umidade, né, acontece dela ficar assim, apodrecer as primeiras folhinhas quando ela está enraizando. Quando está no tempo seco, elas vão secando e vão ficando assim, feito um papel, né? O que acontece isso, gente, é que ela precisa de energia para o enraizamento, né? Feito a gente também quando está grávida, né? Que a gente perde um pouco do cálcio da gente que precisa e as nossas vitaminas, nosso cálcio para a criança, né? E elas também precisam disso, né? Precisa de força para o enraizamento, para dar mais vigor, para ela se fortalecer, né? Isso também eu vou falar mais na frente, já abordando esse assunto, que não é um problema, né? Isso aí é uma coisa própria da natureza. Eu vou falar sobre essa, vou apresentar essa daqui. Essa é uma Ronione e ela tá caindo muita folha, ela tá com caule bem pescoçuda já. E tá caindo muita folha, as folhas toda amarela assim, ó, caindo. E tem muita gente que fica desesperado quando a planta tá assim, caindo muita folha, ó. Essa daqui tá bastante. Todos os dias eu tiro folha seca dela. Todos os dias eu vou tirando essas folhinhas secas. Ela amarela e seca de um dia para outro, assim, rapidamente ela vai secando. E olha só, eu tirei e já tem aqui, ó, essa daqui da manhã para depois já tá secando também. E vou dizer a vocês, ó, ela está muito bem, tá viçosa, tá maravilhosa, o caule tá grosso, tá todo branquinho, bom, tá saudável. Não tá acontecendo nada com ela porque tá perdendo essas folhas, gente. O que está acontecendo com ela é isso aqui, eu não sei se vai dar para focar, eu vou ver aqui. Olha só, gente, não sei se vai dar para focar. Mas são brotos, não sei se deu para focar direitinho, talvez não, né, das pedras.
mas são brotos. O caule tá cheio de brotos bem aqui. Eu acho que não vai dar para focar não vai dar para ver. Mas o caule dela está cheio de broto. E isso acontece justamente, ela tá perdendo a folha por conta desses, do aparecimento. Feito essa daqui. Essa daqui é uma púmila. Ela também está secando muita folha, tá começando a crescer o caule. E aqui está muito escuro, não tá dando para ver. Realmente está muito escuro. Mas olha, não sei se vai dar para ver que está com brotinhos. Isso é característica dela, como eu estava falando, né? A gente, quando a gente vai estar grávida, a gente perde, tá cheio de brotinho no caule. Vitaminas do corpo da gente perde não, a gente passa para os bebês, né? Precisa de muita vitamina. Assim também são elas, as suculentas. Principalmente as equevelhas, é própria delas no inverno perder essas folhas de baixo. Então, gente, se a sua equevelha, a sua suculenta, está perdendo folha, aqui as folhas de baixo estão secando, todo dia está aparecendo folha seca, não se desespere. Isso é característica própria dela, porque ela está sugando energia dessas folhas mais velhas, porque ela está precisando de energia para vir uma brotação. Com certeza vem brotos no caule. Se aqui a roseta está ótima, está saudável e as folhas todas estão saudáveis, só as de baixo que estão secando, é justamente porque ela está sugando energia dessas folhas mais velhas para dar força para a nova brotação que vem aí no caule. Isso não é problema, gente. Isso é próprio dela, próprio da natureza, de proteger os filhos, de querer mais energia para os brotos. E também, veja como a natureza é perfeita e como a gente vai aprendendo com as plantas. Os brotos vão precisar disso aqui, ó. Vão precisar de luminosidade para que eles cresçam saudável, receba raios de sol, receba claridade suficiente para eles crescerem saudável. Eles vão precisar de ventilação. Por isso que a planta mãe já vai dando esse espaço para eles, já vai facilitando essa ventilação e luminosidade para que seus bebês cresçam fortes e saudáveis, né? Então, a mãe natureza é perfeita, as plantas também são sábias, a gente vai aprendendo com elas. Esses não são problemas, gente, são só alegria, né? Mas vamos para outros probleminhas mais sérios. Esse aí, se a planta de vocês estiver assim, não é problema. Se isso estiver acontecendo com vocês, presta bem atenção, é normal, não é fungo, não é doença, não é problema. É normal, são brotação que vem aí. Já essa aqui, quem participa do canal aí, acompanha, sabe que eu fiz um vídeo sobre a Crispate Beauty, que estava com fungo aqui em cima, e a causa era muita umidade, porque ela estava na chuva e faltou limpeza. As folhas secaram embaixo, estava muito compacta, muito fechado, não retirei, elas apodreceram e estava causando fungo nas folhas em cima. Eram outras folhas aqui pelo meio. Saí tirando todas elas, fiz limpeza, coloquei canela e não reguei até hoje. Ela está sem rega e está protegida da chuva. Então, ela está saudável, já está começando a brotar novas folhagens e salvei. Então é isso, gente. Tem que observar. Se tiver fungo por cima das folhas, se o fungo estiver acontecendo, folha secando aqui pelo meio, misturado de uma parte, de uma folha, de outra, então está acontecendo alguma coisa. Mas se for aqui embaixo, é normal. Então, umidade e a solução é arejamento, deixar em ventilação, uma boa ventilação e o solo seco. Agora vamos para um outro problema.
Sim, gente, essa Super Boom, ela não é uma echeveria, ela é uma graptoveria também, olha como ela tá linda. E ela começou a perder as folhas de lado também aqui, e as folhas ficando preta, assim, ainda tem umas aqui, ficando preta de repente e apodrecendo. E eu fiquei preocupada, mas vi que a roseta estava saudável, né? Observei toda a roseta saudável, e olhei o caule não estava, e quando eu nem imaginei, né? E elas, as folhas assim, né? Eu digo, meu Deus, é fungo, isso aqui é sujeira. O que é que tá acontecendo? Mas fui observando e percebi que vinha brotação. Então, o que acontece com as equevérias também acontece com as graptovérias e com muitos outros gêneros também. Ela está com 3 bebês já grandes e não está mais perdendo folha, perdeu só desse lado, porque ela está nesse giro aqui, ela estava. O sol que estava pegando era à tarde, era desse lado. Veja como a natureza é perfeita e sábia. A claridade do sol estava pegando nela desse lado. Ela precisou espaciar isso aqui, perder as folhas desse lado aqui, porque era o lado que estava entrando mais claridade do sol. Então, ela precisava dar mais liberdade para os brotos dela, que foi onde surgiu 2 brotos desse lado. E aqui atrás, 1. Então, ela perdeu mais folha do lado que veio mais brotação. Isso ela perdeu as folhas porque veja como ela é fechada, compacta. Então, ela precisava dar espaço para claridade, né? Para luminosidade e ventilação para seus filhotes. Normal, né, gente? Então, a gente vai aprendendo com elas. Vamos falando de outros, para encurtar o vídeo, sobre a podridão na raiz. O que é que acontece com a podridão na raiz? Muitas vezes a raiz da planta, você vê a planta arriar e quando você pega, ela está totalmente sem raiz. Um bicho comeu a raiz, parece até que um bicho comeu a raiz e não comeu. Quando acontece isso, que você pega, tá aquele toco preto, mas não tá mole, não entrou fungo para o caule, ela tá até parecendo que ainda tem algumas raizinhas, vai começar uma raizinha. Aconteceu o quê? Aconteceu muita água no substrato e tinha minhoca no substrato e elas comem toda a podridão, limpando o caule ali, ela está limpando para surgir novas raízes. As minhocas fazem esse trabalho de comer toda a parte podre da raiz para que surja nova brotação de raiz ali. Aí é só você colocar um novo substrato, ajeitar direitinho e ela vai enraizar. E se quiser, é só recortar novamente, você salva a sua planta. Não é um problema tão sério quando acontece essa podridão na raiz. Sério mesmo é quando acontece a necrose, que é a podridão no caule. Aquela podridão, aquela parte preta que amolece o caule, que você corta a planta e quando corta ela já tem tomado, contaminado todo o caule e chega até o olhinho da planta, né? Quando você percebe essa necrose logo no início, você ainda pode até salvar, porque quando você corta, se ela não estiver contaminada, ainda dá para salvar. Mas se for com um tempo que ela já tenha contaminado todo o caule, não tem cura a necrose, não dá mais para salvar. E às vezes a raiz está perfeita, não tem problema, porque a necrose dá no caule. O que causa é a falta, muitas vezes, de oxigênio no substrato e falta de ventilação. Por falta de ventilação acontece e falta de oxigênio também. Então, deixa o substrato seco, mas tem que tomar cuidado, ver se ele não está abafado. E ao invés de ficar seco ou aquela coisa muito molhada, ele fica suado por dentro. E quando acontece ficar suado, acontece a necrose. E acontece o outro problema também, que é aquele que todas as folhas caem sem nem ter sinal de podridão. Você pega a sua planta e ela toque, cai as folhas. Quando ela cai assim, é falta de ventilação na planta. Às vezes não dá nem tempo ela apodrecer, as folhas já se soltam do caule, porque está faltando ventilação. A planta necessita de ventilação como a gente necessita de água. A planta se alimenta de
de água. As suculentas, elas se alimentam, toda a comidinha delas é através das vitaminas e através da água que ela se alimenta e da luminosidade, né? Para fazer a fotossíntese, ela precisa de muita luminosidade. Mas a ventilação é fundamental. A planta que está abafada, que não está tomando ventilação, não está em lugar arejado, a tendência é cair todas as folhas. Então, simples, se perceber que está algumas caindo sem estar secando, sem estar murchando, está caindo a folha inteira assim de repente, coloca ela no lugar arejado que vai salvar a sua planta. Então, acho que eu falei de todos os problemas, né? Não sei se falei tudo, né? Então, falando sobre a podridão, com muita umidade, se sua planta está apodrecendo, retire, deixe o substrato sequinho. Não sei se eu expliquei tudo, gente. Se eu não expliquei, vocês perguntem, comentem, que eu vou fazer o possível para responder. E se não entenderam aí, também deixe nos comentários. Se gostaram, também deixe. Então, e compartilhe o vídeo, deixa o joinha, não esquece de deixar aquele joinha que é importante para o canal. E se inscreve quem não for inscrito, ativa o sininho para receber novas notificações. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom, gente, se ajudou, vou ficar muito, muito, muito satisfeita. Se não ajudei, vou tentar melhorar mais um pouco. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, até a próxima.